Bom, pessoal, aqui nós estamos com um assunto de física, né, chamado trabalho e força, né, dos grandezas que estão relacionados. Na verdade, é trabalho de uma força, onde a gente observa aqui que temos o quê? Nós temos uma pessoa empurrando aqui um armário, um guarda-roupa, aliás, ok? Aí aqui nós vamos fazer uma pequena definição e vamos mostrar a vocês mais ou menos aqui, né, uma parte, né, desse assunto que a gente vai trabalhar de uma forma bem simples. A definição fala o seguinte, ó, que na física, né, nós dizemos que o trabalho foi realizado, né, quando uma força, ó, ela é exercida sobre um corpo, certo? Se você tem uma força exercida por um corpo, você está realizando um trabalho. E diz mais aqui, ó, e esse corpo, ele se desloca, certo? Se desloca na direção dessa força. Então é justamente isso que o desenho está fazendo aqui, ó. Veja aqui essas grandezas aqui, onde tem essas setinhas, essas duas. Eu tenho esse D e tenho esse F aqui, certo? Essas setas aqui, ó, elas estão no mesmo na mesma direção. Então, na verdade, se eu aplico uma força, certo, que esteja na mesma direção, eu realizo um trabalho. Continuando aqui, ó, por estar, né, diretamente relacionado à energia, certo? A unidade no Sistema Internacional para Trabalho, a gente nomeia como sendo Joule. E, na verdade, a unidade é só a letrinha J para representar o nome do cara que inventou, né, que é esse francês aqui, chamado de Joule. Então, pronto. Ó. Matematicamente, né, nós definimos o trabalho por essa letrinha grega aqui, ó, tal, parece um T, na verdade, como o produto, né? Como é que eu calculo o trabalho? Esse parágrafo aqui, ele define justamente isso, a explicação. O produto é uma multiplicação. Multiplicação de quem? Entre a força, que aqui está chamando de F, que atua, né, sobre um corpo a uma certa distância aqui que eu estou chamando de D, certo? Traduzindo aqui nesse quadrinho azul aqui do desenho, nós temos a letra T, né, que é o tal. Então, representa o trabalho. Para calcular o trabalho, ele é igual a quem? A uma força que está sendo aplicada, né, e se desloca em uma certa distância, certo? Se você multiplicar a força pela distância, você tem o quê? Você tem o trabalho, ok? Essa pequena parte aqui, continuando aqui na explicação, diz que o corpo se deslocou durante a atuação da força e o cosseno do ângulo, né, que na verdade aqui não formou ângulo, porque o cosseno aqui já é uma parte um pouco que eu não vou trabalhar com vocês. A gente vai trabalhar como se fosse o cosseno de zero que é igual a 1. Aí quando a gente tem o cosseno de zero que é igual a 1, a gente só precisa trabalhar com essa formulazinha aqui, certo? Porque o que eu estou dizendo cosseno de zero é só fazer uma multiplicação aqui, ó. O cosseno de um certo ângulo. Ali está chamando de θ, beleza? Mas isso aqui não vai existir. Na verdade, a gente só vai trabalhar com essa formulazinha que está destacada aqui em vermelho. Que na verdade, quando se aparece o cosseno, na verdade nós temos que ver qual é o ângulo que forma. E o ângulo é formado por vetores. Que vetor? O F e o D. Beleza? Então vamos a esse exemplo aqui, ó, do cara que está empurrando, desse carinha aqui. O que é que diz aqui? Ó? Ele está aplicando uma força, certo? De 20 newtons, né? E veja que a direção da setinha está para lá, ó, de preto. E aqui ele se deslocou, né, durante 10 metros, ok? E veja que também o sentido, né, do deslocamento foi o mesmo da força. Então a gente pode aplicar o quê? A gente aplica essa formulazinha aqui, ó. Então para calcular aqui já tem, ó. Eu vou calcular qual foi o trabalho realizado por esse cara, né? Então esse cara está empurrando a uma força de 20 newtons, tá aqui, ó. Tô pegando esse 20 daqui, viu, gente? Não se esqueça. Pegou o 20 e multiplicou pela letra D, é o deslocamento, 10. Letra D, 10, certo? Aí ele fez a multiplicação, 20 vezes 10 dá o quê? Ó? Tá aqui, ó. O tal é igual a 200. Lembra que eu coloquei aqui que a unidade, né, a unidade de trabalho é o quê? É a letrinha J, que é Joule. Beleza? Então, para esse outro exemplo aqui, ó, em qual das situações o rapaz está executando um trabalho? Veja, para realizar um trabalho ele tem que aplicar uma força e esse objeto, né, ou seja lá o que for, o corpo, o móvel, ele tem que se deslocar. Na verdade aqui a gente vê que esse não se deslocou, certo? Mas na verdade a gente só vê a figura aqui parada, mas algo que dá a entender é que essa figura aqui ela se desloca de lugar. Se deslocou em algum momento, certo? Então ele está aplicando uma força na mesma direção do deslocamento, está executando um trabalho. Nesse aqui, ó, o trabalho é bem mais fácil, né, de ser realizado.
porque ele está aplicando a força, certo? O F aqui, ó, na mesma direção, certo? Do deslocamento da figura que está aqui abaixo. Beleza, pessoal? Então, na verdade, aqui, a letra A e B, ao meu ver, certo? Tem essa situação. Alguém pode perguntar, mas a letra L, quem é que vai garantir que tá, entendeu? Aí nesse caso aqui, fica a critério. No meu caso aqui, eu julgaria as duas letras aqui. Portanto, que eu tem que justificar. Essa letra C aqui, ó, esse cara pode observar que ele está parado. Então quer dizer, aqui ele não está realizando um trabalho. Ele nem está aplicando força e muito menos está tendo deslocamento. Beleza, pessoal? Então, para essa parte. Então aqui nós temos o quê? Nós temos dois exemplos, certo? Para trabalhar aqui é o que a gente explicou acima. Veja, o primeiro exemplo ele fala o seguinte, ó, calcular o trabalho, tá certo? Aqui já está dizendo ó, o que é que eu vou descobrir. Calcular o trabalho, eu vou destacar aqui na verdade as partes principais. Eu já coloquei aqui nos dados, certo? Eu vou calcular essa partezinha aqui, ó, o trabalho, que eu estou destacando de amarelo. Vamos lá para o enunciado. Aí que diz que esse trabalho, né, ele é realizado por uma força, aí está me dizendo aqui, ó, já um dado, né, que é de 35 newtons, e diz que se desloca, né, a uma distância, aí está dizendo aqui, ó, de 3 metros, e ainda dá essa informação bem interessante, que diz que é na mesma direção e mesmo sentido. Então isso quer dizer que eu posso usar a formulazinha, que fórmula? Do trabalho, né, que tem lá na parte azul aqui em cima, que diz que o trabalho ele vai ser igual à força vezes a letra D, que é o deslocamento. Ok? Esse vai ser meu ponto de partida. Então vamos lá. Aqui no pede para calcular o trabalho. Aí aqui o trabalho eu não sei qual é. Vou colocar uma interrogação. Mas a força está dizendo aqui, ó, que vale 35 newtons. Aí eu venho aqui e coloco 35 N. E diz que aqui tem uma certa distância. Então isso aqui é meu deslocamento, que é 3 metros. Aí o que é que eu faço? Substituo aqui nessa formulazinha, gente, ó. Isso aqui é meu ponto de partida, viu? Eu vou substituir. Vamos lá. Eu vou pegar todas essas grandezas, né, daqui, ó. O T, o D e o F, ok? Todas elas eu vou puxar ali dos dados. Então vamos lá. Como eu vou descobrir o trabalho, eu não sei colocar a letra T, que vai ser igual. Esse F está aqui, ó, certo? Quer dizer que vale 35. E aqui eu multiplico pela letra D. O D é quem aqui? Está dizendo que é o número 3. Então pronto, o trabalho vai ser igual a quanto? 35 vezes 3, eu já sei mentalmente, vai dar 105. Lembre-se que a unidade de trabalho é quem? É a letra J, viu? É o Joule. Então aqui, ó, a gente termina, pelo menos, né, de responder essa primeira questão aqui, esse primeiro exemplo. Então, você responde, né, que o trabalho realizado, né, por esse objeto, esse corpo, sei lá, ele vale 105 Joule, ok? O mesmo caso a gente faz aqui para essa outra questão, esse outro exemplo. Aí eu vou ver aqui os dados, né? Quem deles aqui é que eu vou descobrir, ok? Então eu vou lá para o enunciado e vejo. Veja, aqui fala o seguinte, ó, que uma força, aqui está dizendo, ó, uma força, ele já me dá o valor dela, vale 20 newtons, né? Então produz em um corpo um deslocamento, ó, de 0,5 m, quer dizer, meio metro, no mesmo sentido da força. Isso é bem interessante também, viu, gente? Porque quando está no mesmo sentido da força, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui. Aí manda calcular, ó, o trabalho realizado por essa força. Certo? Manda calcular o trabalho realizado por essa força. Então vamos lá. Calcule o trabalho, interrogação, não sei, mas me diz na questão que a força é de 20 newtons, está logo aqui em cima, certo? E me diz mais o que? Que a distância, né, que conseguiu deslocar foi 0,5 m, tá aqui, ó. Beleza? Então pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula, que fórmula? Do trabalho, né? Já que a força ela está sendo aplicada na mesma direção, né, do deslocamento. Então pode-se usar essa fórmula do jeito que está aqui. Beleza? Lembrando que o cosseno, no caso, quando tem essa condição aqui, certo? Que a força está aplicada na mesma direção do deslocamento, o cosseno de 0 grau, né, no caso é 1. Aí por isso que a gente só usa isso. Vamos lá. O trabalho aqui, ó, eu vou substituir por quê? Porque na verdade eu tenho que descobrir, eu puxando lá dos dados, né? Tudo aqui é uma interpretação do problema. Ele vai ser igual a quem? A força. Quem é a força? Tá aqui, ó, nos dados, viu, gente? Tô puxando os dados. Vale 20 newtons. Só precisa colocar o 20 mesmo. Porque aqui a gente vai fazer multiplicação com os números, né?
E esse D que está aqui, ó, do deslocamento, é justamente esse número que está aqui nos dados, 0,5. Certo? Então, fazendo aqui, efetuando a multiplicação, né? 20 vezes 0,5, certo? A mesma coisa aqui de multiplicar por 20, a metade de 20, na verdade, que vai dar 10, certo? Como o trabalho aqui, a unidade dele é em joule, a gente coloca só a letra J. Toda vez na unidade, a gente tem que puxar a letra que for referente a essa grandeza, certo? Força, a gente usa N, certo? Deslocamento, aqui nesse caso está em metros, e nesse caso de trabalho, a gente usa o joule. Aí no caso aqui só é responder depois, né? Fazer por